Olá, com vocês, Marcos Iorio, vice-diretor do CCD Circula. Nós estamos hoje realizando o nosso Comitê Científico Internacional, onde a gente recebe os conselheiros, que são pesquisadores internacionais. Nesses 2 dias, a gente faz uma ronda do que está acontecendo na área da ciência da economia circular e no mundo inteiro. E a gente aproveitou agora esse espacinho de tempo dentro da nossa programação para conversar aqui com a Daniela Pigosso, pesquisadora da Universidade Técnica da Dinamarca, ela que é conselheira do CCD Circula, brasileira, e hoje nós vamos aqui abordar 2 assuntos que ela fez uma apresentação para toda a plateia aqui do CCD, 2 assuntos que eu acho o máximo. A primeira é dessa ferramenta que vocês desenvolveram lá na Dinamarca para avaliar a prontidão das empresas em relação à circularidade, né? Quão prontas elas estão para fazer a transformação, dar o passo ali em relação à transição circular. E a segunda é aquela apresentação quando a primeira vez que ela fez essa apresentação, dá aquela sensação de ahá, né? Aquela coisa que você sabia que existia, que é o efeito rebote. E toda vez que ela dá essa apresentação, alguém incorpora essa palavra, como se sempre soubesse que esse conceito existia, mas que a gente nunca discutiu sobre ele. Então, Dani, prazer estar aqui com você, te receber, e conta um pouquinho para nós dessas 2 abordagens aí que se apresentou e que são sempre encantadoras aí para o nosso público. Muito obrigada, e obrigada pelo convite de estar aqui. Sempre um prazer voltar para o Brasil. Esse projeto de prontidão começou há cerca de 10 anos. Foi naquele comecinho da economia circular, em que basicamente toda semana tinha uma conferência, um post, alguém falando de economia circular, mas a indústria ainda não entendia muito bem o que era aquele conceito, se era algo relevante para as atividades deles, mas muito menos como fazer essa transição para a economia circular. E o que a gente fez foi entender quais são os principais elementos que ajudam a medir o quão pronta uma determinada empresa está para fazer essa transição. A gente começou com empresas de manufatura, era o foco principal. Baseamos a identificação desses aspectos em literatura, realmente entendendo qual é o estado da arte para a implementação da economia circular na indústria. Com isso, a gente desenvolveu essa plataforma que possibilita a avaliação da prontidão de empresas por meio de questionários que são respondidos por diferentes pessoas da mesma empresa, de diferentes funções, e isso possibilita um entendimento super claro de quais são os pontos fortes da empresa naquele momento e quais são os pontos fracos. Isso pode ser feito tanto no nível de empresa quanto no nível de unidade de negócio para empresas maiores, em que tem uma diferença grande de uma área para outra. Essa avaliação ela é super interessante para avaliar o estado atual, mas também para fazer um benchmarking com outras empresas do mesmo setor, da mesma região, do mesmo tamanho e tudo mais, para que elas consigam identificar o quão além ou a quem elas estão de fazer a transição. Hoje na plataforma a gente tem mais de 1.000 empresas e com mais de 40 setores industriais. Então, assim, atingiu uma escala que a gente nunca nem sonhou quando começamos a desenvolver a plataforma. E o que a gente identificou foi que focar em empresas de manufatura apenas não seria suficiente. Então, há cerca de 4 anos, nós estendemos a plataforma para 7 outras posições na cadeia de valor, então focando em provedores de materiais, de componentes, de embalagem, de logística reversa, de valorização no fim de vida, extensão do tempo de vida útil e tudo mais. E isso trouxe também a possibilidade de empresas identificarem potenciais de colaboração ao longo da cadeia de valor. Então, é um grande caso de sucesso. A plataforma é disponível para qualquer um de forma gratuita. Ela foi originalmente desenvolvida em dinamarquês e inglês, que são as línguas dos financiadores e tudo mais, mas eu fiz questão de traduzir tudo para o português também. Você puxa a sardinha então, aí. tá tudo
traduzido para o português, e eu espero que possa ajudar empresas aqui no Brasil também a entender não só se estão prontas ou não para a economia circular, mas para fazer essa estratégia, né, de como que eu aumento a minha prontidão para que eu passe de talvez projetos pilotos que a gente vê acontecendo aqui, mas que a gente consiga escalar esses projetos em soluções que realmente façam a diferença e tenham impacto no mundo real. Então, eu acho que esse é o grande objetivo. Acho que você vai colocar o link na plataforma e vocês podem acessar Não, por e é aí. muito bom porque já está estruturado e ele é a prova do vestibular, né? É aquilo que você tem que saber e talvez que você não saiba, que você precisa dar atenção. Você até colocou ali que grandes consultorias, né? Uma das Big Four, também estão utilizando essa plataforma porque está estruturado o pensamento, a pergunta, e é uma boa ferramenta de diagnóstico para isso, né? Eu diria tanto de diagnóstico quanto de transição. Perfeito. E eu acho que essa é uma das grandes inovações da ferramenta. Então, lá existem mais de 100 ferramentas, e é claro que uma empresa não vai abrir essa caixa e falar, vou aplicar todas, não faz o menor sentido. Mas durante o processo de diagnóstico, priorização e tudo mais, a plataforma já sugere quais são as ferramentas mais adequadas para determinada empresa, de acordo com o nível de prontidão delas. Que legal. E na plataforma também a gente sistematiza casos para contar histórias de outras empresas que estavam nessa situação e conseguiram aumentar a circularidade. Então, hoje a gente tem mais de 80 casos na plataforma e todo ano a gente continua alimentando com novos casos. Então, eu convido vocês do CCD e as empresas de maneira geral. Já vou chegar em casa hoje, não vou me aguentar, vou dar uma navegada na ferramenta, muito legal. Combinado. Bom, e a segunda, não vou nem falar o nome para não dar, já dei o spoiler, né? Mas queria que você trouxesse esse conceito aí que vocês desenvolveram nesse estudo também e que aqui no Brasil muitas pessoas são fãs disso e passa a ser uma disciplina para quem está propondo projetos de qualquer tipo, mas principalmente o estudo que vocês fizeram aí de tanto tempo na área da sustentabilidade. Conta um pouquinho para nós esse processo aí. Claro, vamos lá. Uma das minhas grandes frustrações nesses projetos de economia circular ou de ecodesign, que é da onde eu venho originalmente, é que eu vi essas boas ideias, essas boas intenções sendo implementadas no mundo real e nunca trazendo os benefícios que a gente esperava que fossem ser atingidos com essas implementações. Pelo menos integralmente, né? E isso iria desde inovações em materiais, para inovações em produtos, inovações em sistemas, em modelos de negócio, em sistemas mais abrangentes, por exemplo, de mobilidade ou nutrição. E isso me deixava muito frustrada e eu queria entender o que estava acontecendo e por que esse não atingimento do potencial acontecia. E aí eu comecei a pesquisar, olhar bastante na área e eu comecei a ver um padrão se repetindo, que toda vez que havia uma introdução de uma nova tecnologia, produto, serviço, nos sistemas sociais, as pessoas começavam a se comportar de maneiras diferentes, que no final das contas minimizavam o potencial benefício dessas soluções. Então, por exemplo, a gente comentou agora uma embalagem reutilizável, que é uma super boa ideia, extremamente importante para a economia circular, que ao invés de ser reutilizada, era apenas utilizada uma ou duas vezes e descartada, ou talvez era tão bonita e atraente que a pessoa continuava com ela e não devolvia de volta para o sistema. Ou sistemas de compartilhamento de comida, em que a gente não muda os incentivos e acaba continuando tendo uma produção mais do que necessária, porque as empresas agora conseguem ganhar dinheiro vendendo esses produtos. E aí eu comecei a entender que existem alguns triggers quando você implementa as soluções mais sustentáveis que vão mudar o comportamento ou no nível individual, por conta tanto econômica ou de cognição, de comportamento mesmo, ou no nível social, pelas práticas que acontecem na sociedade. E
Olhando a fundo, fazendo uma super revisão sistemática dos últimos 200 anos de pesquisa na área, a gente percebeu que o nome mais utilizado para esse efeito é o efeito rebote. Ele já tem sido estudado desde 1800, muito focado na época em eficiência energética e como o aumento de eficiência energética leva a uma redução de despesa e esse dinheiro que acaba sobrando é reinvestido para mais consumo. Que isso tem a ver com o paradoxo de Jevons que você colocou, né? Exatamente, que é o Jevons Paradox. E a magnitude, ela varia muito. Então, existem casos em que esse efeito é muito pequenininho, 1, 2%, que nem é relevante, nem é importante. Mas existem outros casos no outro extremo que chega a 7.000%. Então, essa nova solução, com todas as boas intenções, é 700 vezes pior do que ela está substituindo. E aí não faz sentido nenhum. E aí a gente fez um grande estudo para entender qual é a mediana, né, desses valores. E a gente chegou em 47% nessas 4 áreas principais que a gente estuda, que é mobilidade, nutrição, moradia e consumíveis. Então, assim, é um efeito extremamente importante que a gente conhece, mas até então as pessoas meio que ignoravam ou fechavam os olhos porque realmente não sabiam como prevenir, né? E é isso que a gente está tentando mudar nesse projeto. Então, é um projeto europeu que começou há 2 anos e meio atrás. A gente tem mais 2 anos e meio pela frente. E o principal objetivo é entender como, por que e como esses efeitos rebote acontecem. Que a gente consiga simular a magnitude nas fases iniciais de projeto, onde tem um grande potencial de melhoria, para que a gente identifique quais são as áreas no sistema em que a gente consegue prevenir esses efeitos de acontecerem. E a gente tem trabalhado com indústrias na Europa, agora também com políticas públicas, eu realmente acredito que a gente só vai conseguir atingir sustentabilidade se a gente conseguir prevenir efeito rebote em economia circular, em ecodesign, todas essas áreas que tentam trazer um potencial de melhoria. Prevenir é uma coisa, mas também estar preparado para reagir é o que a gente também tem que estar preparado. Bom, Dani, obrigado. É uma conversa curta, nós temos que fazer um Studio Talks, né? Obrigado por ter dividido esse conhecimento aqui com todo o público aqui do CCD e aqui na nossa pílula aqui. E a gente espera agora, você como conselheira casou aqui, então que todas as vezes que você vier aqui, trazer a novidade como esses projetos estão evoluindo, tá? Combinado. Muito obrigado. E pessoal que está nos ouvindo, é isso. Espero que vocês tenham visto 2 grandes conceitos. Vão lá. Como é que é o nome da plataforma? O site é readytoloop.org. E se vocês quiserem ver mais sobre efeito rebote, o projeto é reboundless.eu. Tá bom. Obrigado. Até a próxima. Obrigada.